convidar Fábio. Vitor. Prontinho. Opa! Agora sim, agora eu Cheguei. vejo o Fábio, agora eu Pá, vejo a agora, Marina. Oi, Ó, agora sim. opa, agora Ô, perfeito, sim. Marina, tudo bem? perfeito. Gente, Joia. eu vou começar dando as boas-vindas a todos, tá? Começando com o Dr. Matheus, que é o coordenador do nosso curso de medicina esportiva, também médico ortopedista e cirurgião da mão, e que vai, né, fazer, né, tocar essa live. Também a doutora Vânia, que é médica generalista e está atuando na medicina ocupacional, e o doutor Fábio, que é pós-graduado em neurologia e nutrologia esportiva, e também é, assim como a doutora Vânia, nosso egresso da pós-graduação em medicina esportiva. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelo ano que a gente teve, foi maravilhoso e espero que esse bate-papo seja muito proveitoso para todos. Muito bom, muito obrigado, Elina. Boa noite a todos, boa noite, né, aos colegas. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Vânia, por participar dessa atividade. Né, e muito obrigado a todos que estão assistindo. Né, um abraço para todos os colegas da turma de 2023 e das outras turmas também que estão assistindo. Vamos lá. Então, primeiro eu gostaria, né, que vocês se apresentassem. Vânia, conta um pouquinho da sua história e como você chegou na medicina esportiva. Eu, na verdade, comecei de um jeito meio torto, né? Eu tive uma história. Eu comecei com esporte, na verdade. Eu saí da faculdade, comecei a praticar esporte, e aí eu percebi que tinha uma demanda. Que eu tinha colegas de treino que sempre me perguntavam alguma coisa sobre esporte e tal, e eu é, comecei a pensar sobre a medicina do esporte, e aí eu comecei a pesquisar aí em congressos, simpósios, até que eu conheci a ABEMAR, que, né, me chamou muita atenção, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, né, e esporte de aventura, porque eu já fazia corrida de aventura, né, corrida na verdade, de montanha, e aí me chamou muita atenção, porque, né, eu tinha colegas de treino que sempre me perguntavam coisas e pediam dicas, e aí eu comecei a enveredar esse caminho até que eu cheguei no Instituto Vita. E aí a gente começou aí após o ano passado, que foi assim, me surpreendeu bastante. Legal. E o maridão pratica também, né? É, ele é atleta já há muitos anos, pratica corrida desde os 6 anos de idade, então foi desses atletas que super especializou muito cedo, né? Uhum, legal. E você, Fábio, conta um pouquinho da sua história. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Obrigado a Irina, a todos aí. Um prazer revê-los, né? Após esse ano de 2023 aí, que foi muito proveitoso e muito gostoso estar com vocês. Bom, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Num primeiro momento, como uma tentativa frustrada de ser atleta, né? Mas eu sempre gostei de praticar esportes, pratiquei várias modalidades durante a faculdade, várias intermédias, várias competições e a partir do ano de 2017, quando eu fiz a pós em nutrologia, eu comecei a já direcionar, né, esses conhecimentos, esses conceitos de nutrologia já para a área do esporte.
Em 2018, eu engatilhei uma pós em nutrologia esportiva, onde os conhecimentos em medicina esportiva ficaram cada vez mais aprofundados. E aí, a coroação de tudo isso foi quando eu conheci a pós do Instituto Vita, né? E aí resolvi ingressar. E aí eu acho que foi quando o horizonte se abriu, quando tudo ficou mais claro, eu consegui fazer o link entre a nutrologia esportiva e a medicina do esporte, que são especialidades afins. E aí tudo se encaixou e acho que fez mais sentido ainda para mim. Muito bom. E bom, temos aqui a Irina, né? A Irina é da nossa equipe de ensino, tá ajudando, né? A Irina até deu o doutorado, né, na área de biomedicina e foi atleta de hipismo, né, Irina? Sou da área ortopédica, sou da área da onco, fui parar por um acaso no instituto, mas o DNA do instituto, que é o esporte, é o meu DNA também, que é vários tipos de esporte. Então, fui campeã, competi bastante no hipismo, tive um certo êxito, me aventurei também em corrida, fiz maratona, então tem bastante questões a ver com a medicina esportiva e o instituto. É joia. A Irina está me ajudando aqui na moderação da conversa. Vânia, você atualmente está trabalhando na atenção básica também? Não, atualmente eu trabalho basicamente com ocupacional, mas eu trabalho dentro de uma farmacêutica e lá eu consigo, na verdade, aplicar meus conhecimentos de medicina do esporte junto, com os meus pacientes da parte que a gente faz assistencial no consultório ocupacional, né? E aí como eu tenho dentro da empresa a gente tem um clube, aí eu faço aí uma ponte com o professor que a gente tem lá, né? Que ele me ajuda muito, ele me traz os pacientes, eu também encaminho os pacientes para ele para fazer aula de funcional e tudo, e aí a gente vai estimulando aí o pessoal dentro da empresa a praticar alguma atividade física, né? Pessoas a iniciar, tem gente que inicia, tem gente que está continuando, tem gente que tem lesão e a gente, né, consegue fazer uma reabilitação, começa a fazer a reabilitação lá mesmo. Então, eu consegui fazer isso um pouquinho lá na empresa. Então, o paciente vem, eles são colaboradores da empresa, né? É isso? Isso. Então, eles chegam lá com uma dor de cabeça, uma dor de garganta, uma hipertensão e saem com a recomendação da atividade física. É mais ou menos isso? Exatamente. Faz um periódico e ganha uma prescrição de atividade física. Uhum. Muito bem, que legal. E você, Fabio, eu lembro que quando a gente conversou antes do curso, você estava envolvido com ciclismo, né? Me conta um pouquinho aí qual que é o perfil dos seus pacientes. Olha, Matheus, eu fico mais focado em consultório, então, assim, o perfil dos meus pacientes é extremamente variado, né? Eu tenho desde do paciente sedentário, com obesidade, com sobrepeso, onde a gente sabe que a prescrição de exercícios físicos tem um espaço muito importante e faz parte, né, do tratamento. Eu tenho aqueles atletas amadores, pessoal de academia, ciclistas como eu, assim, de final de semana, mas que gostam de desempenhar com uma certa performance aquele esporte. E eu tenho atletas de alto rendimento, entendeu? E tenho atletas que competem, que estão já em alto rendimento e que precisam desses ajustes, sobretudo alimentares, para melhorar a sua performance. Então, assim, varia muito, mas uma coisa é comum, né? Quer dizer, a atividade física e o esporte cabem em todos esses grupos, né? A gente vê isso com muita ênfase na nossa pós,
e a gente sabe que todo mundo tem ali o seu, todo grupo, seja ele com algum tipo de doença, seja um grupo saudável, sejam aqueles que buscam performance, a atividade física e o esporte consegue se encaixar e se enquadrar nesse tipo de perfil de paciente. É claro que aí a gente precisa de certos conhecimentos também que foram muito bem adquiridos ao longo desse ano para poder individualizar essa prescrição, para poder adaptar muitas vezes o esporte a cada um desses perfis de pacientes. Mas, assim, no meu consultório hoje eu atendo todos esses perfis de uma maneira muito variada e heterogênea. Muito bom. Bom, lembrar a todos que as inscrições, né, e as matrículas para o curso de 2024 estão abertas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui, direto aqui na caixa de perguntas, né? Vânia, me fala uma coisa, me dá um exemplo, né, uma história de algum paciente que você ajudou, né, com essa recomendação de atividade física, da prática esportiva. Já fiz bastante, assim, principalmente, né, periódico. Às vezes tem pessoas que chegam para mim às vezes com uma queixa, assim, bem simples, e às vezes a atividade física vem com uma recomendação, assim, bem importante, né? A pessoa já vem com, às vezes, tem ansiedade, é um paciente que, né, ele tem, às vezes, uma queixa, assim, psiquiátrica, e ele não faz atividade física, e aí, para mim, né, eu explico, né, eu falo com ele sobre a importância da atividade física para o paciente que faz, né, um acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, que às vezes eu atendo lá, não necessariamente, às vezes, para afastamento, mas a pessoa me procura espontaneamente, porque às vezes quer um encaminhamento para o psicólogo, né? E aí eu consigo fazer uma prescrição para exercício, ou às vezes a pessoa, né? Às vezes vem eu quero atestado para academia, que é a coisa mais assim, agora em janeiro cai para mim quase toda semana. Eu queria um atestado para academia, aí eu já começo a pedir exames e tudo, e já, né, começo a conversar sobre qual que é a vivência dele, né, no esporte, que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa está começando, ou, enfim, né, ou fazer academia de uma forma bem irregular, e aí a gente começa, né, a conversar sobre, né, a questão da pessoa iniciar e ter, né, a constância da atividade física, o que vai trazer de benefício para ele, que, né, a longo prazo ele vai adquirir algumas habilidades, vai ter alguns benefícios, adaptações, né, ao exercício, que para ele vai ser muito interessante a longo prazo. E, assim, eu consegui, assim, converter alguns pacientes para fazer atividade física regular. Muito bom. Com certeza mudou, né, a vida deles para melhor. Fábio, tem uma pessoa aqui, ó, Sensei Ellen, Dr. Fábio, o melhor. Sensei Ellen, aliás, que a gente tem que pontuar aqui, que é campeã brasileira de karatê, tá? É de Sorocaba. É bom concordar, então. Brasileira, se eu não me engano, deve ter algum título mundial aí, ela me perdoe, mas eu acho que ela é mais do que brasileira. Então, é um exemplo, né, Matheus? Sim, depois você complementa aqui, se tiver mais alguma informação importante. E você, Fabio, me conta, tem alguma história interessante, algum paciente que viu que mudou, ou você mudou, viu, fez a diferença para ele, né? Tem vários casos emblemáticos, assim, mas um em especial, e aliás é um grupo de pacientes pelo qual eu guardo um carinho especial. Assim, eu gosto muito de atender esse grupo de pacientes, que são os idosos, né? Eu acho que são pacientes que carecem bastante desse tipo de orientação em relação à prática de atividade física. A gente sabe que, obviamente, o esporte e a atividade física ela faz uma diferença gritante em qualquer fase da vida, mas parece que o impacto disso para os pacientes na terceira
terceira idade é um tantinho maior, eles talvez se beneficiam de uma maneira um pouquinho maior do que o restante das faixas etárias, até porque já tem algum grau de debilidade ou porque qualquer diferença para melhor já impacta na vida deles de uma maneira mais significativa. E assim, eu atendi um senhor, 70 e tantos anos de idade, já assim, meio desacreditado, que vem normalmente trazido por um parente, pela filha, se não me engano, para que a gente melhorasse um pouco a qualidade de vida dele, com uma certa dificuldade já para deambular. E aí a gente, óbvio, com estratégias nutricionais, com uma série de coisas que fazem parte aqui do nosso dia a dia, mas também com uma orientação adequada de exercícios físicos para frequentar, por exemplo, uma academia, fazer exercícios resistidos. Então, e depois nos retornos a gente foi vendo, né, quer dizer, a gente foi mensurando a melhora de massa muscular desse paciente, a gente foi vendo a melhora da qualidade de vida, a gente foi tendo feedback tanto dele quanto dos familiares, da melhora de disposição, e aí entrando um pouquinho no que a Vânia falou, na melhora até da questão mental, né, porque eu acho que isso repercute de uma maneira significativa, né, no bem-estar, na sensação de melhora de produtividade desse idoso. Então, assim, apesar de colher, de ver os benefícios da atividade física em todos os grupos etários, mas eu acho que nessa idade eu tenho um carinho especial por essa faixa etária e acho que a atividade física tem um significado especial para esse grupo. Tenho certeza, né? Assim, a gente hoje vê pessoas vivendo cada vez mais e não só é importante viver mais, como tem que viver bem, né? Tem que viver mais e melhor, né? Exatamente. Tentar a experiência na minha vida. Meu pai, ele sempre praticou esporte. Inclusive, ele fazia corrida com obstáculo curta. Meu pai viveu até os 80 anos. Sempre praticando algum exercício, nem que seja em casa, fazendo alongamento, fazendo flexões, fazendo uma caminhada. Meu pai passou por um câncer, tratamento de câncer forte e Parkinson. E graças a essa rotina, ele teve uma qualidade de vida, apesar dessas enfermidades, boa, né, dada a circunstância. Então, um idoso com prática esportiva, ele tem uma melhora no seu dia a dia, apesar de ter alguma comorbidade. E é importante manter isso. Muito bem, mais uma testemunha aqui, né? Matheus, só fazer um adendo, que eu vi quem entrou aí, a nossa atleta olímpica, Priscila Estevô, do BMX. Então é isso aí. Você conhece a Priscila? Conheço, já esteve comigo. Opa, legal, Priscila. Olha só, hein? Já pude, né, tive o prazer de acompanhar ela em competição, né? Você já viu a altura que eles partem, a altura lá de onde eles partem no BMX? Não. Só de subir, dá medo, cara. Imagina dá medo. Imagina descer com vários do seu lado brigando pela próxima curva. É isso aí. Um abraço também para o Dr. André Tsai, né, nosso karateca, especialista em dor, né? Muito obrigado aí pelo convite para participar do seu livro. Foi um dos editores, né, do livro de Medicina Esportiva e Acupuntura, e tá um excelente livro de medicina esportiva, né, da acupuntura. Tá? O professor Roy Siqueira aqui entrou também. E vamos lá, vamos dar sequência aqui nas conversas. Vou inverter aqui, Fábio, já que você está falando, me conta sobre seus principais aprendizados lá no curso, né? O que você imaginava, o que você levou, o que você achou que valeu mais a pena no curso desse ano?
Ó, Matheus, assim, pode parecer um pouquinho demagógico o que eu vou falar, mas não tem nada de demagogia, né? Quer dizer, eu já transitei já fiz várias pós-graduações aí ao longo da minha vida. Esse ano eu faço 22 anos de formado, então eu já tenho uma certa longevidade aí na medicina, então eu já fiz várias pós-graduações. E assim, eu não tenho nenhum medo em dizer que essa pós-graduação foi certamente a melhor que eu fiz, né? Foi a que mais me agregou, foi a que mais me trouxe segurança de atuar, né? Porque muitas vezes a gente faz pós-graduações com o objetivo de sair de lá com uma certa prática, mas nem sempre isso corresponde à realidade. Então, assim, foi uma pós-graduação que me trouxe uma segurança de atuar na prática muito grande, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho muito mais assertividade, eu tenho muito mais segurança em orientar, em prescrever exercícios físicos, em transitar nesse meio, né, da atividade física, do exercício, tanto com pessoas que são sedentárias, que estão iniciando, quanto com atletas de alto nível. Então, assim, a gente se sente muito à vontade em debater os vários aspectos aí, tanto do esporte de alto rendimento, quanto daquela atividade física básica para aquela pessoa que está saindo do sedentarismo, por exemplo. Então, eu acho que essa pós trouxe essa bagagem, trouxe uma segurança muito grande na orientação e na prescrição de atividade física para públicos com patologias, que eu acho que isso é muito difícil, né? Ainda a gente encontra, às vezes até dentro do meio médico, eu acho que isso vem diminuindo, mas a gente ainda encontra um certo receio, muitas vezes, daquele profissional que não é especialista ou que não está tão familiarizado com as rotinas da medicina do exercício, em prescrever o exercício ou de estimular, muitas vezes, o exercício para determinados públicos com patologias, por exemplo. E quando a gente sai de uma pós-graduação dessa, onde a gente transita por várias condições, várias situações, a gente sai com essa segurança. Quer dizer, a gente tem segurança de prescrever, muitas vezes, atividade física para alguém sedentário, contra alguém que está brigando contra um câncer, contra alguém que tem uma artrite reumatoide, doenças que pareciam incompatíveis com o exercício, mas que a gente sabe que podem se beneficiar muito e que o exercício muitas vezes faz parte da terapêutica dessas doenças. Então, eu acho que esse tipo de bagagem e essa sensação de que você está fazendo certo ao prescrever o exercício corretamente para essas pessoas, para mim, foi o maior ganho que eu pude ter com essa pós-graduação. Muito bom. Obrigado aí. Ficamos muito lisonjeados, né, Irina? Com um comentário desses. Com certeza. Mas a gente fica feliz de ver que o trabalho está valendo a pena. E é a mais pura verdade. Não tem nada de demagogia nisso. Não é porque estamos nós quatro reunidos aqui que eu estou dizendo isso, mas eu tenho a maior convicção disso, de coração. Muito obrigado. E você, Vânia, quais foram os seus aprendizados aí em 2023? Nossa, um monte de aprendizado. Concordo, assim, plenamente com o Fábio. Foi, assim, uma pós que me trouxe... Eu já tinha essa coisa de orientar exercício, mas a pós me trouxe método, me trouxe um direcionamento de como fazer isso. Isso que falta, assim, acho que para a maioria dos profissionais que não atuam na área, não conhecem a área, né, só prescrevem exercício sem ter saber que tipo de exercício funciona, se pode ou não para determinadas, né, pacientes com algumas patologias ou não, enfim, né, determinadas situações, lesões, né, você pode ou não praticar exercício. Então, né, o curso me trouxe tudo isso e
me trouxe conhecimento assim muito mais do que eu esperava até, né? De alguma, né, de algumas patologias que eu nem imaginava. Por exemplo, né, praticar exercício num tratamento de câncer, né? Que a gente nem tem ideia do que fazer às vezes, né? Não imagino o clínico que está lá com o paciente oncológico, o que, que ele deve fazer no dia a dia dele. E aí, nisso, o curso também me trouxe uma clareza muito grande que a medicina do esporte é uma especialidade que é extremamente necessária, principalmente depois da pandemia do Covid. Porque, né, a gente percebeu com os estudos que saíram que o exercício ajuda e ajuda muito tanto para prevenir, né, para diminuir a progressão da doença, a gravidade da doença, quanto, né, as consequências e tudo mais, né, principalmente para quem já pratica, né, traz muito mais benefício para quem é sedentário, que nunca praticou exercício e aí de repente tem um tipo de doença infecciosa que para a gente ainda é um mistério, né? Então, medicina do esporte para mim foi assim, já era uma coisa que eu trazia, que eu sabia que era uma coisa que para mim, como médica, era uma coisa que era um diferencial, que eu sabia que para mim ia fazer sentido, né? Mais do que qualquer outra especialidade. E aí eu consegui encaixar com o que eu faço atualmente. Muito Posso obrigado. fazer mais um comentário só? Claro, Fábio. Eu acho não, né? Certeza que muito do sucesso disso, Matheus, muito desses depoimentos, claro, né? Além de uma boa organização, além de uma administração e de um gerenciamento do curso muito forte, eu acho que se deve aos professores, né? A gente certamente teve aula com os melhores professores em cada um dos nichos de atuação. Quer dizer, eu não tenho dúvidas de entender que a gente teve aula talvez com o melhor cara da bike, o melhor cara lá da beira do campo no futebol, a gente teve o melhor do rugby. Então a gente teve os melhores dentro das áreas de atuação deles, assim, são professores com bagagem, são professores da prática, são professores que estão aí, né, acompanhando o Comitê Olímpico, acompanhando nossos atletas aí nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Pan-Americanos. Então, isso não podia dar diferente, você entendeu? Quer dizer, a gente tem aí tanto o arcabouço teórico, que eu acho que tem muito trabalho aí por trás, e a gente tem esse bom arcabouço teórico sendo ministrado por excelentes professores que estão aí na prática. Então, esse casamento não podia ter sido melhor. Poxa, obrigado mais uma vez, Fabio. E falando nos professores, né, você está sentindo a falta do Varlindo, né? Nosso coordenador, né, e professor frio, né? Então, o Varlindo está agora, neste momento, lá na Coreia, nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, né? Passando frio lá, né, cuidando, né, de algumas situações, né, bem específicas ali, né, cuidando da hipotermia, cuidando das infecções, né. E ele já presenciou duas situações muito positivas, né? A primeira foi a medalha de bronze no snowboard, né? E a primeira vitória do Brasil no curling, né? Curling. Dia, né? O Brasil ganhar da Alemanha no curling. Então, legal, né? Isso. Então, o Valino não está aqui, mas ele deixou uma pergunta. Eu vou pedir para você, Fábio, começa me falando aqui. Ó. Pergunta do Valindo. Você concorda que exercício é remédio? Eu acho que é mais que remédio. Eu acho que quando a gente fala que exercício é remédio, a gente só pensa em doença, né? E eu acho que o exercício, além de ser um remédio nesse ponto, por ser um instrumento de tratamento de muitas doenças e de muitas condições, eu acho que acima disso o exercício é um grande promotor de saúde, né? Quer dizer, é um veículo para que a gente não chegue, né, na doença, para que a gente consiga ter
saúde, qualidade de vida. Então, assim, eu acho que antes de tudo, ele é um instrumento de promoção de saúde. E, claro, né, ele tem as suas indicações muito bem pontuadas aí em relação a tratar doenças, e eu acredito que ele trata doenças mesmo. E eu acho que tem uma outra questão ainda, né? O exercício e a atividade física, ele é um grande modificador social, né, Matheus? Eu vejo isso também, né? Quer dizer, a gente consegue ver isso na prática quando a gente vai, por exemplo, para a periferia, para esse tipo de coisa. Eu acho que o exercício muda vidas, né? Parece uma coisa forte, mas é verdade, né? Tem muitas pessoas que a gente vê que poderiam ter tomado um certo rumo na vida e elas acabaram tomando outro, justamente porque elas foram apresentadas ao esporte, ao exercício. Então, assim, eu acho que o exercício, a atividade física atua em diversas esferas aí. É um negócio fantástico. Nem sei o que falar mais. Muito bom, muito obrigado. Ó, um abraço aqui para o doutor Roberto Oliveira, né, de Marília, que está acompanhando a gente também, né? Foi aluno, um grande amigo que a gente fez, né, nesse ano que passou. E aí? E você, Vânia? Exercício é remédio? É remédio, mas eu digo, eu ponho uma vírgula nisso, mas não tem efeito adverso, né? Ok. O que seria efeito adverso, talvez ele mal indicado. É isso. Acho que ele é um remédio, mas ele é muito mais que remédio e não tem, né, não tem contraindicação e não tem, ele só tem contraindicações assim muito específicas e efeito adverso zero, né, praticamente. Só quando mal indicado. Eu acho que é isso. Eu até pensei, eu tinha pensado sobre isso esses tempos, sobre. Eu já ouvi essa discussão antes mesmo da pós, e já ouvi de outros professores que não é remédio, porque não pode ser prescrito como remédio. Ele pode ser prescrito, mas não tem efeito adverso. Ele tem efeito colateral, mas não adverso. Olha, muito bem, né? E um dos efeitos é a adição, né? Você pode ficar viciado, né, em exercício. Tá bom, doutor Roberto, desculpa, doutor Roberto de Bebedouro, acabei confundindo as cidades aqui. Muito bem. Bom, estamos caminhando aí para o final da nossa live, né, com os nossos alunos 2023, a Vânia e o Fábio. Quem tiver interesse, né, nós estamos com as matrículas abertas, né, pode mais informações, né, no perfil do Instituto, né, com a Irina. Vamos lá, Vânia, gostaria de saber se você tem algumas palavras aí para encerrar essa participação, né? Me conta aí os seus planos futuros. Meus planos futuros já, na verdade, nem são futuros, são no presente, né? Meu plano agora que está sendo, estou fazendo uma nova pós, estou fazendo uma pós de medicina do estilo de vida, que eu acho que casa muito com medicina do esporte, inclusive tem módulo de medicina do esporte dentro da medicina do estilo de vida, né? Porque realmente é uma especialidade lá fora que está vindo aí para o Brasil como um caminho aí novo para a medicina, né? De proposta de tratamento, proposta de uma abordagem diferente da medicina, né? Não tem nada a ver com o que tem por aí, né? De medicina integrativa. São técnicas, né? Dentro da medicina para você tentar mudar comportamento, né? E isso eu acho que é muito interessante e é uma coisa que provavelmente vai, né, vir com bastante força aí nos próximos anos, né? E para quem vai fazer, né, medicina do esporte com o Instituto Vita em 2024, aproveitem muito todas as indicações que você tiver, que cai na tua mão, lê, né, procura ir atrás de informação
enfim, se dediquem bastante. Eu acho que valeu muito a pena. O que eu acho que às vezes eu me arrependo, talvez de não ter poder ter tido mais contato com mais coisas, principalmente as atividades práticas que eu não consegui conciliar, né? Algumas eu fiz, mas eu não consegui fazer tudo que eu podia, né? É só meu arrependimento, mas eu acho que deu para aproveitar bastante, né? Tudo que oferecem durante o curso tem que ser, né, tem que ser abraçado, tem que ser visto, que vale muito a pena. É muito, pouco tempo, assim, eu acho que, né, é muito conhecimento em pouco tempo, mas se você conseguir, né, dedicar um tempo aí mínimo, né, na sua semana, no seu dia a dia, vai fazer valer lá para frente dali um ano, né, em 2025. E para prática da vida, né? E durante o ano você vai conseguir aí trazer para a sua prática clínica com certeza. E é isso. Muito bom, Vânia. Vânia, isso é bom. Você acabou de fazer o curso, mas, assim, imagina que daqui a uns 2, 3 anos tem algum módulo do curso que você gostaria de fazer de novo? Nossa, um módulo do curso que eu gostaria de fazer de novo? Difícil, muito difícil. Ai, nossa senhora, acho que, nossa, é tanta informação. Acho que assim, o módulo de nutrição foi muito bom. Ele, infelizmente, infelizmente, assim, a gente vê num bloco só de uma vez. Eu acho que é um. Parece dá um curto na gente, né? Muita coisa. E eu acho que ele, se fosse, talvez até com uma sugestão, né? Poderia ser diluído assim, né? No curso todo. Que dá para, eu acho que dá para abordar bastante coisa. Eu acho que é um módulo assim que é muito legal, que deu para ver muito, assim, eu gostei bastante. Olha, olha aqui, ó, contamos com a presença ilustre do professor Neil Wilson, né, coordenador do alto rendimento do Comitê Olímpico, aqui assistindo, o Dr. Rafael Ferreira aqui assistindo também. E você, Fabio, quais são as palavras de despedida? Me fala um pouquinho dos planos. E se tem algum módulo que você repetiria? Ó, eu acho assim, Matheus, em primeiro lugar, eu acho que só agradecimentos, né? Eu não quero ser repetitivo, mas agradecer de fato a todos os envolvidos. Foi uma pós assim excelente, fundamental na minha carreira. Próximos passos, né? Eu já tô tentando entrar um pouquinho nesse esporte, na questão de estar perto de um time, de um clube, de alguma atividade esportiva. Eu sempre tenho esse sonho, eu quero que isso aconteça para mim. Eu estou acompanhando um time de vôlei aqui da cidade de Sorocaba, né, o Renasce Voleibol Sorocaba, que agora a gente subiu para a Superliga B feminina, né, então a gente está aí em busca do acesso. Superliga A, então está sendo o meu primeiro contato de fato assim com um time, né, com um esporte de perto. Eu tô desde que a gente terminou a pós aí no mês de dezembro, eu estou me preparando porque eu tenho planos de prestar a prova de título, a próxima prova de título, tá? Então já decidi isso, estou me preparando para tal, né? Então deve acontecer agora no início do ano, né? Normalmente março, maio, se não me engano. Então, tenho esse plano e um módulo que eu acho que me marcou nessa pós e que talvez, se eu pudesse assistir de novo, eu assistiria, foi o módulo do teste de esforço cardiopulmonar, que eu achei que foi muito interessante. A gente teve uma parte prática, foi muito legal, o professor Danilo, o professor Riane, então, assim, são pessoas do mais alto nível, do mais alto gabarito, é um exame extremamente importante na prática clínica e prática médica. Então, se pudesse ter essa chance, eu acho que eu assistiria de novo. Muito bem, obrigado. Bom, desejo a vocês muito sucesso, que vocês usem com muita sabedoria esses conhecimentos. Queria agradecer a presença aí dos ex-alunos que estão assistindo, de 23, 22, 21, 20 e 19, ó, estão indo para o sexto ano do curso. Né? E
queria que só que a Irina passasse aqui as informações, né? Quem ainda tiver interesse, quiser se inscrever, quais são os canais, Irina? Sim, bem, quem quiser se inscrever na pós, quem quiser saber mais informações, pode mandar aqui no nosso direct do Instituto, que eu passo informações se a pessoa precisar, ou pode também acessar a nossa página www.institutovita.org.br, na parte do ensino, procurar de pós em medicina esportiva, e tem praticamente todas as informações necessárias lá e também o link para inscrição. Joia. Então tá bom. Muito obrigado. Até logo. Espero vê-los em breve pessoalmente. Tchau, Fábio. Tchau, Vânia. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.